Voltando na aula, 11ª aula, segunda-feira, dia 5/2, aqui em Bugaçu, no Comad. Voltando no segundo tempo da terceira, essa é a quarto tempo de PPR. Por o primeiro tempo, segundo, terceiro, esse é o quarto tempo, segunda aula. Vamos lá, agora a gente acaba. Construindo a crise, visão de túnel. Visão de túnel é ver somente uma pequena parte da vida e não conseguir uma visão panorâmica. A pessoa em recuperação vê a vida como sendo feita de partes separadas e sem relação. Focaliza-se em uma parte sem olhar as outras partes, ou como estão relacionadas. Às vezes isso cria crenças erradas de que tudo está seguro e indo bem. Outras vezes leva a ver só o que está indo errado. Pequenos problemas explodem e ficam fora de proporção. Quando isso acontece, começam a acreditar que está sendo tratado injustamente e não tem poder para fazer nada sobre isso. Potencializar uma situação esporádica. É uma situação isolada, quer dizer. Aconteceu uma coisa e eu estou botando como se tudo fosse horrível, né? Isso acontece muito em lugares de confinamento. Comunidade, né? Poxa, a gente come churrasco, a gente come lasanha, tem um monte de comida boa, mas no dia da salsicha, o mundo acaba. Então, assim, é exatamente isso. Eu crio a crise. Olha só, eu falo muito da salsicha para levar a brincadeira para ninguém. Eu falo sobre a salsicha do jeito que eu estou falando, que eu sei que é coisa que vira casa, tá? É por isso que eu estou desmistificando a raiva da salsicha, brincando sobre ela. Por quê? Porque esse negócio, de novo, não aguento mais, vai gerando uma certa raiva e um dia um grupo pode criar uma crise por causa disso e aí numa refeição a casa virar e várias pessoas simplesmente abandonar o tratamento por causa da salsicha. Por quê? Essa visão de túnel, né? Não lembra do churrasco, não lembra da lasanha, não lembra da feijoada, não lembra das calabresas que estava boa pra caramba, do hambúrguer que bife cebolado nunca tem. Não, estou falando na comunidade. Então, essa visão de túnel, de focar uma situação esporádica, né, eventual, isolada, e fazer como se tudo fosse ruim, como aquela situação única, e gerar uma crise através daquilo. Isso é a especialidade de dependente químico, gente. Porque, olha só, o Carlos é gente boa, mas ele grita às vezes. Mas por que gosta de mim? Porque estão olhando amplamente para mim. Ele é gente boa, ele ajuda, mas ele também tem os 5 minutos dele. Agora, se você me olhar através de um funil e focar só quando eu né? Quando eu falo não, quando eu sorriso, você vai me odiar. E aí vai gerar uma crise comigo e vai ser o motivo de você acabar indo embora. Então eu posso usar coisas, situações e pessoas para gerar uma crise e justificar. Por que eu faço isso? Porque simplesmente eu preciso de motivos para justificar algo que eu nem consigo entender. Olha só. Aquela vontade de comer algo, fome de comer algo que eu não sei. Entendeu? É uma raiva de algo que eu não consigo entender. E aí você vem e fala um áper de mim. E aí eu gero uma crise em você para justificar aquilo que eu não estou entendendo que está acontecendo. Geralmente quem faz isso está em crise de abstinência, infelizmente. Não tem jeito. Eu sei, cara, olha, todo mundo, eu estou acostumado o povo falar, entendeu? Falei, tudo pro Carlos é abstinência. Vou lá falar com o Carlos, vai falar que é abstinência. Mas o que é abstinência? Cara, provavelmente é. E quando brincam assim, geralmente é mesmo, entendeu? Já até sabe que é. Nem eu vou falar com o Carlos vai falar que é abstinência, porque você sabe que é. Mas como eu vou
Aí vai lá na negação que a gente estudou hoje. Como eu vou falar para mim que eu estou com vontade de usar algo que destrói a minha vida? Eu não faço isso. Não faço. Eu não tenho capacidade emocional disso. Então, eu nego que é abstinência. Nunca vou aceitar. Enquanto você não aceitar, você não vai ter recuperação completamente, porque você sempre vai se colocar em risco. E aí continua se criando crises. Crises é o quê? É todo esse processo que a gente estudou hoje. Quando eu nego, quando eu tenho comportamento compulsivo, impulsivo, quando eu começo a viver em negação, eu começo a me sentir mal, não sei justificar o que eu estou sentindo, não aceito abstinência, não aceito minhas comorbidades, não aceito o meu humor oscilante, e aí eu foco com a visão de túnel em uma situação e gero uma crise sobre aquilo, justificando meu mal-estar completo naquilo, surtando e causando algum problema. Porque, olha só, qual que é o síndrome lá do mendigo que eu contei para vocês? Às vezes eu estou me sentindo tão mal, mas é eu comigo mesmo, tá? Não tem nada a ver com a clínica, não tem nada a ver com ninguém, mas eu comigo mesmo estou me sentindo tão mal que talvez você já vira assim, ó, então, muitos falam, me transfere para um lugar pior. Ele conhece pior. Ela já até riu, foi um dos que falou. Mas não é o único que fala, não. Me transfere para um lugar pior, sabe por quê? Porque eu estou me sentindo tão mal que talvez se eu for para um lugar pior, eu pare de pensar no que eu estou sentindo e sofra por outra coisa. A única coisa que eu quero é me livrar desse sofrimento. Que venha um pior, mas eu só quero me livrar desse. Por que a pessoa que mora na rua, quando você tira... Você viu o rapaz que chegou hoje? Trecheiro, igual eu falei para vocês. É daquele jeito. Se ele ficasse hoje, ou ele ia embora de noite ou amanhã. Ele não ficou? Não ficou. Olha só, trecheiro, o cara morador de rua que está há muitos anos, eles estão lá por causa de uma questão emocional. Muitas vezes não é financeiro ou de vício. Usa, às vezes, porque está lá mesmo, entendeu? Tá na rua. Mas nem tem problema como a gente tem. Às vezes eles passaram por uma situação traumática. Gente, olha só, tem muita gente que foram abusada sexualmente e simplesmente levou aquilo pro coração, sabe? Se sente muito mal, não aceita ter acontecido com aquela violação. Foi algo que realmente doeu de uma forma que ele não aceita. E aquilo dói demais. Então, quando eu estou com uma dor insuportável, eu não consigo lidar com pessoas, porque eu estou sufocado de uma dor emocional. Então, eu começo a me isolar de pessoas, eu não consigo trabalhar, não consigo pagar minhas contas, eu acabo numa situação de rua. Quando eu acabo numa situação de rua, aquela dor passa, porque eu não tenho tempo mais de pensar naquela dor. Agora eu preciso arrumar um lugar para sobreviver. Eu preciso arrumar um lugar para comer, para me dormir, e aquela dor some. Porque eu entro num modo de sobrevivência. E aí, cara, o morar na rua talvez seja só uma maneira de eu não sofrer. É uma dor pior, porém eu suporto melhor essa dor pior do que aquela. E aí, cara, fica na rua o resto da vida. E se você tirar essa pessoa sem uma estrutura terapêutica para ajudar ela nisso, e remédio, assim que você tira ela da rua e bota ela num lugar onde ela toma banho, come e tem uma cama, o que acontece? O que acontece, senhores terapeutas? Elas vão buscar coisas. Não. A família dela já viveu um trauma, volta, por isso que ela pega A dor. Aquela dor que ela foge por evita de sentir estando numa situação de rua, você tirou ela da situação da rua, a dor volta. O que ela faz? Vai de novo. Volta para a rua. Ela toma banho, come, se alimenta E aí ela se sente, desliga o modo de sobrevivência, que agora você está no lugar que tem abrigo, segurança e alimentação. Então você desliga o modo sobrevivência e aí vem aquela dor a qual te fez te levar para aquela situação. Aí não fica bem, volta. E aí, se você não realmente tem a determinação de mudar, de se tratar e de se livrar daquilo, que é muito difícil pessoas que entendam disso, provavelmente
Eu não sei, eu não conheço ninguém, na verdade, né, com esse pensamento. Mas, né, deve existir, né, os psicólogos, deve ter gente que entenda disso, como eu entendo, porque eu aprendi disso fazendo curso. Então, essas pessoas simplesmente estão fugindo de uma dor maior, mesmo que a outra seja pior, de uma dor grande, mas, você sabe, eu troco a dor porque, olha só, como que é o relacionamento? Relacionamento de homem ou de mulher, ou de homem para homem, qualquer relacionamento interpessoal. Todo mundo tem falha, mas o que faz o relacionamento duradouro não é as suas qualidades, é se eu consigo conviver com os seus defeitos. A própria pessoa conviver com os defeitos dela. Entendeu? Você não avalia a pessoa pelas qualidades dela. Isso é interesseiro. Quem realmente está interessado em ter um relacionamento com a pessoa, você precisa de avaliar se você vai conseguir conviver com os defeitos dela. Por quê? Tem pessoas que têm defeitos que você não vai suportar. E isso não quer dizer que existe uma escala de defeitos, porque quem decide isso é você. Você vai estar perto de pessoas que você consegue conviver com o defeito delas. Não é por causa das qualidades dela. Porque a qualidade todo mundo ama, filho. Os defeitos que é o problema. Tem pessoas, eu fui casado com uma mulher linda, maravilhosa, trabalhadora, inteligente pra caceta. Tivemos um casamento lindo, com tudo. Só que ela tinha um defeito, que eu não suportei. E aí, esse defeito me fez tão mal que me fez recair, separar dela, voltar todo um processo que eu tinha alcançado, porque quando eu descobri aquilo, eu não conseguia lidar com aquilo. Era uma coisa que, para vocês, talvez não seja nada. Talvez vocês até gostariam desse defeito dela. Pra você. Mas para mim, não. Para mim, não. Se vocês perguntarem depois, eu falo. Vou perguntar. Mas é assim a vida. E assim, olha só, eu estou ensinando vocês como as pessoas funcionam para vocês tratarem elas. Tá? Quando a pessoa tá doendo e ela não sabe identificar e ela tá querendo ser transferida, quero ser transferido, eu quero. Cara, ela tá querendo qualquer coisa que alivie a dor que ela tá sentindo. Só isso. Mesmo que seja uma dor maior. Mesmo até que eu me arrependa, né? Eu falo assim, caraca, antes eu estava sentindo aquilo. Mas na hora, a única coisa que eu quero é aliviar aquela dor. E sabe qual que é essas piores dores? É dor emocional, cara. É quando eu me sinto abandonado, é quando as pessoas não me entendem, não me ajudam, é quando eu estou precisando de um carinho e ninguém está me entendendo, e eu também não vou chegar lá e falar, seu terapeuta, me dá um carinho. Não, eu vou chegar lá, ô terapeuta, me dá atenção, ô terapeuta. Estão brigando comigo. Ô terapeuta, não sei o quê. Tá parecendo Os caras não querem o que eles estão falando, eles só querem atenção. Você viu o Diego hoje? Nossa. Ele deu um show que deu. Aí ele começou a brigar comigo assim, ó. Você que... Não é você não. Ele viu assim, você não conversa comigo sozinho. Você tá falando comigo em público. Falei, vamos lá pra sala, Diego. Briguei com ele, falei. Na hora que ele viu que eu dei atenção para ele parou. Ele só queria atenção. Ele só quer atenção. Mas olha só, olha só. Sinceramente, a gente vai excluir, transferir um cara que está sofrendo emocionalmente? Não, aqui não. Se ele for transferido da situação, vai só piorar para ele. Para ele. Aí quem que é a gente? Quem vai ser o errado da história? Se fosse, aí olha só. Se fosse para transferir o Diego, eu tinha transferido o João. Quando o João chegou. Quando eu cheguei. O João era assim? Pior? Nossa, só preciso dele é pior. E aí, olha só, se eu transferir todo mundo chegar com problema, a casa fecha. Porque só vem gente com problema. Entendeu? Se transferir fosse... A única opção de transferência é quando tem droga ou quando tem agressão.
Entendeu? Aí sai das nossas mãos. A gente cai nas normas e regras, aí tchau, obrigado. Mas fora isso, filho, não dá para transferir. Ó, eu trabalhava numa clínica que eu ficava para morrer quando eles transferiam, cara. Ficava para morrer. Então, os meninos tipo Diego, assim, às vezes tava muito menos trabalho, só tava com o emocional ferrado, porque a família não dava atenção, a família não queria mais saber, os caras estavam tristes pra caramba. E aí começava a dar trabalho, pô. Igual criança. E aí os caras transferiam. Sem dó, sem piedade. Aí eu briguei várias vezes, pararam de transferir. Mas aquele negócio, certas vezes, gente, eu já perdi emprego, assim, eu saí de clínica porque eu criei um mal-estar tão grande de tanto brigar com a administração, com os donos, com o paciente, que eu preciso acabar saindo, porque os caras começam a me olhar de cara feia, começam a me atrapalhar nas coisas. E assim, eu tô aqui por vocês. Não estou aqui para a direção nem para o dono, sinceramente. Não estou. Não estou mesmo. Por isso o seu chamado é dentro da clínica. Exatamente. Então, assim, eu acabo batendo muito de frente com o dono e com a direção a favor dos acolhidos. E quem contrata, quem paga são eles. Eles acabam ficando de saco cheio de mim, de tanto bater de frente por causa deles. Porque eles têm uma opinião sobre o tratamento e eu tenho outra. Eu acho que eu só vou ficar numa clínica há muito tempo quando o cara simplesmente tomar conta de ser dono, né? Sumir da clínica e ficar gastando o lucro dele. Vai lá, brinca com todo mundo, mas não se mete, deixa eu trabalhar. Porque se ele, enquanto ele querer fazer de um jeito diferente do meu, a gente sempre vai se estressar, porque eu defendo do jeito que eu faço. E a gente vai acabar se enrolando. Fala, Diego. Tiago. Professor, eu já escutei muito assim, que não é bom adicto se relacionar com adicto. Isso não é uma verdade, né? Particularmente, eu não me envolvo com mulher que usa droga. Nem ex. Isso, que Você em sabe por quê? recuperação. Olha só. Se eu entendo que eu tenho uma probabilidade de um dia ter uma recaída, uma adicta também. E aí um dia eu tô bem e ela recai, eu chego em casa ela tá lá usando. E aí, me levo de ralo? Então sinto muito. E fora que eu tenho já meus problemas emocionais, meus distúrbios por causa do uso abusivo de substância. Aí eu vou arrumar outra doida? Quer dizer, eu já sou doido. Eu vou arrumar uma doida? Não vou. Dois bicudos não se embicam. Então, assim, são vários fatores que eu não aconselho. Mas se as duas pessoas, né, tiverem uma química, um objetivo de vida, eu conheço, chama Karen e Cris, lá de Itamonte, eles são pastores de uma igreja e eles se conheceram numa clínica que chama Manaim lá, que é uma ala feminina e uma masculina. Os dois se conheceram dentro da clínica e aí namoraram, viraram obreiros, viraram diretores, viraram missionários, viraram pastores, têm um filho, têm uma loja de moto, construíram uma vida, entendeu? É possível? Claro que é. Eu não correria esse risco. É muito arriscado. Você sabe por quê? Aí depois eu explico. Porque a mesma situação da dependente químico é a mesma situaçãozinha lá da minha ex que eu não aceito. Eu não consigo lidar com certas coisas de passado, entendeu? Eu sou um cara muito desconfiado. Eu sou sempre na defensiva. Eu tento trabalhar isso em mim, mas às vezes isso me consome. Então, se a primeira coisa que eu ia ficar pensando com a dependente química, tudo que ela poderia ter feito foi usar droga. E aí eu Ou que ela poderia ainda fazer. Não dá. Para mim, tá? Mas assim, eu acredito que as pessoas mudem, eu acredito que elas também consigam, mas eu estou falando de mim. Eu sou uma pessoa muito defensiva, tá? E que eu desconfio até da minha sombra. Então, eu tenho problemas mentais sobre isso, que eu não conseguiria lidar com uma pessoa com os mesmos problemas que eu. Tá? Mas dei um exemplo que eu já vi, eu trabalho, meu filho. Eu tenho terapeuta. Eu já vi muitas pessoas juntarem propósitos e conseguirem, tá? Já vi. Já vi pessoas que recaiu um, recaiu o outro e conseguiram os dois, um ajudar o outro e continuar a recuperação. Já vi de tudo. Já vi também não dar certo, né? Já vi de tudo, tá?
Eu já vi até um casal que estava recaído, o pai da menina ficou de campana na casa dela. Na hora que o marido saiu para fazer um corre para buscar droga, entraram para remoção, pegou a menina, levou a menina e abandonaram o cara lá. A família queria tirar ela de perto do cara, alegando que mas na verdade era ela. Ela era muito pior do que ele. Você vê. Então, assim, eu não aconselho muito não, mas há uma possibilidade de dar certo. Quando se unem propósitos, Mesmo né? se não for. Mas é um relacionamento perigosíssimo. Eu sou dependente aí, um ex-dependente químico, porém a minha cônjuge, ela gosta de tomar uma cervejinha antes da janta. Não tem nada a ver com a droga que eu usava antes. É arriscado? Negativo. O que vai acontecer é que você vai adorar beijar a boca dela depois da janta. Você não vai constar. Bom, fado isso. Aí um dia você vai convencer ela de tomar uma sem álcool. E sem querer vai errar o copo e tomar uma com álcool. Um dia você vai convencer ela que você é normal, que você pode tomar uma cervejinha. Mas é que E vai acabar tomando com ela. E um dia, quando ela chegar em casa, não vai ter mais nada. Ou seja, vai dar ruim. Vai dar. Olha só, minha esposa bebia, tá? Minha esposa bebia. Quando eu comecei a namorar ela, primeiro dia que eu fui encontrar com ela, eu aluguei uma casa em Ubatuba para encontrar com ela, que a gente tinha muitos anos que a gente não se via. E aí eu liguei para ela, ó, já cheguei e tal. Aí eu fui no mercado, falei, você quer que eu compre alguma coisa para você? Eu sabia que ela bebia, eu falei, você quer que eu compre uma cerveja? Ela falou assim, não, você não bebe, eu não vou beber, não. Olha que da hora. Ela já me ganhou, entendeu? Depois disso, e ela já sabia a minha história porque a gente foi namorado com 15 anos de idade. Então, depois disso, houve alguns episódios dela beber. Ou de eu chegar em casa e ver lata de cerveja no lixo, garrafa de vinho na geladeira. E aí foi quando eu cheguei e falei, ó, o negócio é o seguinte, ou você para ou eu me afasto. Que eu não vou correr o risco de chegar um dia perturbado, cansado, e ver uma cerveja gelada na geladeira e eu vou tomar. E aí, cara, eu sei o que vai vir depois disso. E depois do que eu fizer, provavelmente vai ser o seu chute na minha bunda. Então, prefiro te perder agora e sair como homem do que te perder daqui a um tempo como um moleque. Então, e aí? Ou para, ou eu termino. Ela, na hora, eu paro. Aí, na casa da minha mulher, tinha tipo um monte de garrafa de bebida assim, embaixo de um armário. Que aquilo provavelmente ficava em algum lugar exposto. Quando eu chegava, ela guardava tudo. E aí, um dia eu procurando alguma coisa que estava cozinhando, eu vi. E aí, um tempo depois, eu falei, olha só, eu gostaria que você tirasse aquelas garrafas lá, porque eu vi que tem lá, eu queria que você jogasse fora. Não falei mais nada. Aí, depois de um tempo, eu fui pegar alguma coisa no armário, lembrei. Aí, eu olhei, já não tinha mais nada. Legal de Então, assim, O álcool para você é um gatilho forte? não é, eu não tenho problema com álcool. O problema é que quando eu bebo, a possibilidade de eu me descompensar é muito grande. o legal de ser, Se eu me descompensar, aí babou. o legal de ser terapeuta é Quê? que você consegue Tá, prever algumas são 4:30. situações que não seriam boas. Mas vamos lá, a gente está conversando muito, perdendo muita coisa. Visão do tio, a gente falou, depressão secundária, leve, a gente já falou muito de depressão. Deixar de planejar construtivamente. Pode parar de planejar cada dia e o futuro, mas muitas vezes interpreta mal o lema. Planos começam a falhar, isso pode ser... Peraí, deixa eu ver a fase. Construindo crise, né? Deseja planejar construtivamente. Muitas vezes as pessoas começam a querer planejar coisas que não vão alcançar. Aí é gerar crise. Como que eu gero crise? Eu sei que tenho um casamento falido, entro em recuperação e começo a gerar expectativa que aquele casamento vai ser reatado. Eu sei que aquilo já era e eu continuo com essa esperança. Eu estou gerando crise. Que eu sei que vai falhar e eu provavelmente vou usar isso para justificar. Mesma coisa, planos que começam a falhar. Mesma coisa, eu começo a fazer planos que quando falham eu me frustro. Então, assim, isso aí é tudo eu gerando crise. Eu tenho que ter pé no chão e saber que é tudo no tempo do Senhor, que agora a minha vontade não prevalece mais. Eu estou em recuperação, eu posso, sim, ter planos, porém sem perspectiva. Porque se eu gerar perspectiva e me frustrar, a crise vem junto com a frustração. Então,
Chega o meu paciente, terapeuta, estou pensando nisso. Você tem que avaliar ou já dar um alerta que ele não pode criar muitas expectativas naquela área. Se você entendeu, se você vê que aquilo realmente vai acontecer, a gente deve incentivar, mas incentivar sem que ele gere expectativas, porque expectativa gera frustrações. E as frustrações a gente não sabe lidar. A gente vai aprender ao longo do tempo. Porém, agora, em recuperação, nenhum paciente vai conseguir lidar com isso. Onde a gente está? Fase 5. Quanto tempo tem? Tem 15 minutos. Gente, eu vou dar uma passada, tá? Vocês têm a apostila, depois vocês dão uma lida. Bom, fase 5. Imobilização. Imaturo de ser feliz. A pessoa começa a ter relacionamento, sendo que ela não tem maturidade nem estabilidade emocional para ter um relacionamento. Se envolve numa situação que onde ela está precisando de estabilidade, ela se envolve ou entra numa situação que estabilidade é zero. Porque relacionamento, filho, é loucura. Né? Mulher, cada dia está dando um jeito. Então, você está no momento de ter uma estabilidade emocional, se envolve. E aí se envolve geralmente com as malucas. E aí, cara, vocês querem o quê? Vai usar droga. Pior é o cara que sai da maluca porque não maluca. Fase 6, confusão e superreação. Gera crise, arruma confusão e surta por um copo d'água. Cara... Eu virei o copo d'água dele. Gente, para de brincadeira que vocês vão tirar a concentração. Né? O cara pulsa, serve. Certinho. Nesse período de confusão e superreação, esse período a pessoa em recuperação tem dificuldades em pensar claramente. Lembra que quantas vezes a gente falou sobre isso nessa matéria? Sobre dificuldade de pensar claramente. Isso tudo, quando a pessoa está em recuperação, está em abstinência, não consegue pensar claramente. Começa a confundir as coisas, gerando crise, gerando confusão e surtando por coisas que não tem nada a ver. E é muito doido isso para quem está de fora. E eu vejo muito, tá? Os caras surtando por motivo nenhum. Aí você, como terapeuta, tem que entender que quando há esses episódios, cara, a melhor coisa é acalmar os ânimos, acabar o papo, não jogar lenha na fogueira e tentar espalhar. E aí depois você chama a pessoa que você identificava para conversar. Você sabe o que ela está querendo? O quê? Atenção. Ela tá passando por várias coisas, não está sabendo falar nem administrar. Muitas vezes ela realmente a gente não sabe o que está acontecendo dentro de nós. Então todos esses sentimentos acabam se transformando em comportamento. E aí vem esses comportamentos que a gente está estudando na PPR. Por que é PPR? Eu preciso de entender que existem esses comportamentos para me prevenir quando esses comportamentos aparecerem em mim, porque no caso nós somos também dependentes de recuperação, e nos meus pacientes. Porque quando que eu vejo esses sintomas do outro, eu já sei como lidar. Às vezes eu preciso ser mais decisivo, mandar ele parar, falar alto, ou então eu tenho que ser calmo, eu não tenho que falar nada. Eu preciso de criar uma estratégia para tirar ele daquela situação que ele está. Cara, tentar debater. Você não está falando nada com nada, você está ficando maluco, isso é abstinência. Aí você está botando a lenha na fogueira e jogando gasolina. Entendeu? Muitas vezes é melhor só concordar e se afastar e deixar ele sair daquela crise. Porque as crises é causada pelos sentimentos, por algo que vem muito de dentro. E eu crio uma certeza muito real, cara, que aquilo que eu estou gerando a crise é verdade. E gera confusão através daquilo. E ninguém no mundo vai me convencer que eu estou errado. Então, muitas vezes, não adianta debater. É mais fácil você acalmar, esperar passar, dar um jeito, né? Concordar com a situação. Concorda, né? O que eu falo, não dá para discutir com gente mais maluca que eu. O cara surtou, velho, é melhor ficar quieto. É melhor ficar quieto, esperar ele se acalmar para depois a gente criar um consenso. Bom, na depressão, na fase 7, né, da depressão... Peraí, onde a gente está? Não, aqui, ó, compulsão, período de confusão
Período de confusão é a mesma coisa da dificuldade de pensar em clareza. Irritação com os amigos. Olha só, cara, é muito nítido. Você tem um cara que você gosta. E aí no dia você acorda e discute com o cara, por nada. Abstinência. Eu vou ter que pegar ele de vez em quando, isso sim. E aí é o seguinte, quando acontece isso, eu preciso de saber que eu estou com alguma coisa dentro de mim me incomodando e que eu descarreguei num amigo. Por que eu descarrego num amigo? Olha só. Sim, porque olha só, é o cara que eu acredito que não vai me largar ou vai me bater ou vai criar alguma coisa. Então eu acabo descarregando no meu amigo por confiança nele. Entendeu? Eu tinha até uma história para contar, mas não dá, porque senão não vai acabar essa aula. Irritado facilmente. Irritabilidade. Gente, irritabilidade por tudo e com todos. Tudo eu estou irritado, tudo eu fico irritado. Cara, abstinência. Tem jeito. E aí, onde eu estou muito irritado, cara, pede um remédio, vai dormir, se abdica de fazer as coisas, não se meta em nada, fique mais em silêncio, se preserve, cuide da sua saúde emocional. Porque se você está com irritabilidade em tudo, provavelmente você está passando por uma dificuldade emocional que você não está entendendo, não está sabendo lidar, ou realmente pode ser uma abstinência bem forte. Não. Foi duas coisas. Meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Você é abstinência em pessoa. João, no dia que passar sua abstinência, você vai ver quem que você vai se tornar. Por isso que eu tenho paciência com você. Você tinha um ritmo de vida que não só era só a substância, era todo a sua vivência, como você estava vivendo. Isso tudo gera abstinência. Gente, tem gente que tem abstinência de sair do corre, de sair da situação, de sair daquela... Porque muita gente gosta do corre. A verdade é essa. Muita gente nem gosta tanto da droga, gosta mais do corre. E isso gera abstinência. Falta de sexo gera abstinência. Entendeu? Falta de coisas que eu fazia antes gera abstinência. E junto com a droga gera mais abstinência. Então, assim, toda essa irritabilidade, tudo isso pode ser um distúrbio mental que foi causado por esse droga, e agora eu tenho meus neurônios muito sensíveis e sou muito irritado por causa disso. Eu tenho que tomar remédio que me ajude a controlar isso, que ajude a restaurar meus neurônios, que me ajude a me tornar uma pessoa mais equilibrada. Se você falar para o Sapete que você é irritado o tempo inteiro, ele resolve esse problema em 2 minutos. Remédio até umas horas. Pode falar. Toda fase. João, eu sou 3 vezes pior do que você. Eu sou 3 vezes mais irritado que você. Você sabe por que eu fico calmo desse jeito? Porque eu estou bem medicado. Estou falando sério. Eu não perdi as coisas mais importantes da minha vida por causa de droga. Foi por causa de agressividade, irritabilidade. Entendeu? Só remédio para ajudar. Só remédio. Irritado facilmente. Fase 7, depressão. Hábitos alimentares irregulares, falta de iniciativa, hábitos de sono irregulares, perda da estrutura diária, período de profunda depressão. Olha que maravilha, né? Dependente de purinho. Não tem controle de nada, não faz nada no horário, não cumpre regras, não cumpre rotina, tudo muito desregrado. Vocês sabem que a gente tem um horário do sono, que é o horário mais especial na noite, é onde a gente recupera todas as células do cansaço, né? Se a gente não tiver aquele horário, a gente não processa essas células do cansaço, acumulando essas células e chegando a um ponto de fadiga absurda. E é onde a gente acaba explodindo. Cara, assim, não é horário, mas tem que ser de noite e é um melhor, tipo assim, são 2 horas do melhor sono, né? Aquele horário que você baba. São 2 horários, são 2 horas que você realmente, o corpo relaxa e consegue liberar todas essas bactérias. Tem um estudo do sono que eu fiz, eu não dormia, mas não era por causa de droga nem nada, eu simplesmente tinha o síndrome de pensamento acelerado. Quando eu deitava, eu começava a pensar, aí eu dormia. Aí eu comecei a fazer terapia e busquei para me entender, e eu comecei a fazer meditação. Rapaz, por Deus,
Se eu encostar aqui, me aconchegar e falar que eu vou dormir, 5 minutos eu babo. E vocês vão ver que eu estou realmente dormindo. Por Deus. E aí, para variar, eu me acostumei a dormir todo dia ouvindo o Salmo 91. Então, o que acontece? Como eu já tenho esse foco de meditação de dormir, quando eu desligo tudo, que eu falo, vou dormir, eu já alivio minha mente, boto o fone e plim! Na hora que fala o primeiro versículo, eu já fui. Automático. Você nem escuta. Automático. Não, mas foi isso eu criei. Não foi do dia para a noite. Foi fazendo meditação e buscando melhorar o meu sono. Se eu não dormir, gente, eu sou horrível. Eu sou 3 João. Você não dorme, você desliga, né? Mas eu preciso, é importante para mim. É tão importante que eu fiz terapia e meditação do sono para regularizar o meu sono. Por isso que eu não tomo remédio para dormir. Meus remédios eu tomo de manhã. Só de manhã. E café até às 5. Igual agora, você pode ver que eu saio daqui e já não tomo mais café. Eu jogo fora. Se tiver na minha garrafa, eu chego no quarto e jogo fora. Já não tomo mais. Bom, vamos lá. Não vai dar para terminar, né? Mas a gente vai ter que pelo menos ler. 15 minutos. 10 minutos. Vamos lá, só falta uma página. Bom, a depressão, tudo que está aqui na depressão, a gente sempre falou muito, tá? Vocês sempre ouviram muito. A depressão, se você não tem hábitos alimentares regulares, isso também gera depressão, porque a fome gera depressão. Hábitos de sono, se você não dormir e não se livrar, não passar por esse processo do sono onde você elimina todas essas células do cansaço, você vai se sentir tão cansado que você pode entrar em depressão por causa disso também. Perda da estrutura diária. Quando você não tem motivo de fazer nada, você acaba não fazendo nada e se entregando a uma tristeza profunda, gerando depressão. Período de profunda depressão é quando você sabe o que é profunda depressão? Não, o que é? Como você identifica que um paciente seu está em profunda depressão? Ao ponto de você, como terapeuta, ter que ir lá e intervir por ele. Quando ele se isola? Isolamento, não toma banho, não quer comer e não sai da cama. O cara não saiu da cama, velho. Tem que ir lá. Vocês podem ver que eu falo muito. Ninguém no quarto, é todo mundo para fora. Porque se eu fizer todo mundo sair para fora, eu já não vou ter problema de tratar depressão profunda. Porque só vai entrar em depressão profunda se ficar abandonado no quarto sozinho. E aí ele entra, dá 2, 3 dias, e aí depois, para tirar depois de 3, 4 dias, aí tem que levar para o psiquiatra para tomar remédio antidepressivo para você conseguir tirar ele da rua escura que ele entra. Agora, se você botar o cara todo dia para fora para tomar um sol, para arrumar uma briga, Qualquer coisa. Já... Deitado. Não, estou falando sério, nem se for para arrumar uma briga. Arruma uma briga, entendeu? Mas não pode ficar no isolamento completo, na cama, jogado, sem tomar banho, sem dormir. Ficou na cama 1, 2 dias, pode ir pegar a mão, vamos, e levanta, tá? O cara depressivo, ele precisa de ajuda para sair de lá. Ele sozinho ele não consegue. Mas se você chegar, não, vamos tomar banho, vamos. Você vai levando ele. E daqui a pouco ele desperta e... Tá? Então isso é importante o terapeuta saber sobre essa fase, essa parte de período de profunda depressão. Fase 8, perda do controle do comportamento. Perda do controle do comportamento é quando a pessoa começa, igual lá antes que a gente estudou hoje, e a pessoa... Impulsiva. Pessoa impulsiva, não mede comportamento, grita, xinga, faz as coisas e não mede o comportamento dela. Né? Isso também é uma falta de controle emocional que está aqui na nossa literatura como confusão mental. A confusão mental leva a pessoa a ter comportamentos. Perda de controle do comportamento. Participação irregular nas reuniões de tratamento. Olha só, o que acontece? A pessoa que começa a perder os comportamentos. Olha só, deixa eu dar um outro exemplo dessa perda de comportamento. O cara entrou em recuperação. Começou a cuidar da casa dele. Ele acorda de manhã, ele limpa a casa, arruma a cama dele, dá uma corridinha, vai para volta, toma banho,
vai para o trabalho, sai do trabalho, vai para a reunião de NA, sai da reunião, vai para casa e dorme. Criou uma rotina segura. E aí ele está bem, seguindo. E aí acontece alguma coisa. Está namorando, briga com a namorada. Ele continua com a rotina dele. Está bem, emocionalmente. Está bem. Porque por mais que houve um problema, um conflito, porém ele manteve a saúde mental dele. Afetou a saúde mental, o comportamento falha. Ele já não limpa a casa, ele já não corre mais, às vezes ele já não vai nem tomar banho para trabalhar e não vai na reunião. É inflexível no comportamento dele. E aí o que a gente fala na reunião? O cara sumiu da reunião, caiu. Caiu nas drogas? Não, caiu no comportamento. Porque começou a regredir de uma estrutura que ele já tinha formado. E aí não pede ajuda, é caminhão ladeira abaixo sem freio. Isso é porque a falta de conhecimento interno se relaciona. E aí, olha só, se você tem, aí você está tratando o paciente. Aí é onde eu falo que a gente na clínica, a gente depois de um tempo, a gente sabe quem que é quem, como todo mundo tá. Só que é o seguinte, eu não sou o cara que eu vou virar hoje você não está bem. Porque se você não está bem, você já vai virar para mim e falar assim, como é que você sabe? Não te falei nada? Está se metendo na minha vida? É, porque provavelmente que vão falar. Mas que eu sei que você não está bem, eu sei. Mas eu espero você pedir ajuda. Por quê? E lá fora, vai ter eu para te abordar? Não. Então, sinto muito. Aí é onde eu vejo e ensino as pessoas, a pedirem ajuda nos momentos de conflito. E aí, quando pede ajuda, eu dou. Eu ajudo. E ensino. Às vezes, eu até ofereço. Às vezes, eu falo no grupo, se alguém quer conversar. Mas eu estou querendo já chamar a atenção de um que eu estou vendo que está ladeira abaixo. Porque o comportamento existe uma rotina, né? Você, quando está bem, você se comporta de um jeito. E quando você não está, você muda seu comportamento. Todo mundo muda. Todo mundo muda. Todo mundo. E é nítido para quem quer ver. Para quem quer se especializar em terapeuta, você precisa de saber fazer um mapeamento. Não, na verdade, isso é uma habilidade. Que você quando você tem interesse em saber sobre o comportamento das pessoas, você começa a prestar atenção. Às vezes vocês falam assim, eu quero resolver isso. Eu falo, eu vou resolver. Mas você vai ter que esperar, porque para mim resolver isso, eu preciso de pegar o pastor no momento certo. Aí é onde você tem que ter uma paciência. Eu consigo qualquer coisa de qualquer pessoa, que eu mapeio a pessoa e sei, vejo o momento certo que ele está apto a me dar aquilo que eu quero. Entendeu? Se eu não saber isso, eu vou pedir dinheiro no dia que o cara está surtado, duro. Eu vou tomar não. Não vai ser. Eu tenho que esperar o cara estar feliz com o dinheiro no bolso. Entendeu? É uma lógica. Estou dando só uma lógica para vocês sobre o que é o mapear o comportamento de uma pessoa. Entendeu? Reconhecimento da perda de controle. Então, é lá na aceitação. Eu preciso de aceitar que meu comportamento está recaindo, né? Igual eu fiz essa estrutura para vocês. Quando o meu comportamento começa a sair do padrão, eu preciso de pedir ajuda, porque alguma coisa está acontecendo, talvez eu não saiba. Mas se meu comportamento mudou, é porque alguma coisa está acontecendo dentro de mim. Então, eu preciso de pedir ajuda, eu preciso de conversar com alguém. O porquê daquilo está acontecendo. Ou então, eu mesmo sentar e conversar comigo. Tentar me analisar e tentar me autoajudar. Mas eu preciso de fazer alguma coisa. Eu não posso deixar meu comportamento cair ladeira abaixo. Olha só, autopiedade. Começar a fazer, eu sou doentinho, tadinho de mim. Nunca mais vou poder usar uma droguinha. Nunca mais vou beber uma cervejinha. Porra, fala sério, você vai entrar em depressão e vai lá fazer o que você quer. Você tem que lidar com o seu problema como homem. Entendeu? É bom, mas eu não quero mais. E pronto, acabou. Se eu não lidar com o meu problema desse jeito, eu nunca mais vou sair disso. Por mais que eu possa falhar, cara, mas o importa é que eu nunca vou deixar de tentar. Não importa as minhas falhas. O que importa é que só por hoje, cara, eu tô firme na minha recuperação. Não importa quantas vezes eu fui internado, quantas vezes eu caí, não importa. O que importa é que hoje eu vou fazer diferente. Talvez ontem eu possa ter errado, hoje eu vou fazer diferente. Hoje eu vou abrir meu olho onde eu recaí da última vez. E não vou recair mais por aquele motivo. Pode acontecer por outro motivo, mas pelo último, não.
Porque insistir no erro também é burrice. Errar é humano, insistir é burrice. Autopiedade, pensamentos de beber socialmente, não funciona. Não funciona beber socialmente e não funciona namorar alguém que bebe. Questão de tempo. É questão de tempo para você começar a beber. A boca dela sempre vai ficar mais gostosa depois que ela tomar uma cervejinha. Conscientes. Começa a reconhecer as mentiras, negação e desculpas, mas não pode interrompê-las. Você começa a perceber que você está já recaído comportamentalmente, mas não consegue parar de fazer. E aí, cara, você tem noção do que é você vendo, você recaindo até o uso e não fazer nada, mas você vê, ter consciência? E será que a gente nunca teve essa consciência? Provavelmente a gente sempre teve essa consciência. Mas quem disse que a gente é são, né? Que as coisas que a gente faz? Porque todas as recaídas a gente é consciente. A gente está sem uso de substância. Então eu vejo que eu estou mentindo, roubando, manipulando, e eu já sei aonde vai parar. E eu fico assistindo eu chegar onde eu estou deixando eu chegar, que é o uso. Quando eu reconheço isso, eu peço ajuda. E não deixa eu chegar lá. Perda de controle de autoconfiança. Aí é a mesma coisa que a gente acabou de falar. Bom, fase 10, redução de opções. Nessa fase, a pessoa em recuperação sente-se presa pela dor e pela incapacidade de lidar com a vida. O que acontece? Muitas vezes eu, depois de tanto cair, de tanto levantar, de tanto me internar, de tanto tudo, eu simplesmente acredito que não há mais solução. E aí eu me entrego simplesmente ao tipo assim, aonde eu estiver. Né? Se eu estiver na rua, eu largo mão de tudo. Se eu estiver na casa de recuperação, eu simplesmente não acredito mais. E não é que eu aceito, eu admito aquilo e convivo com aquilo. Não mais progredindo e não mais regredindo. Simplesmente me estaciono naquele lugar, achando que não existe mais opções para mim. Porque, olha só, não importa se eu tenho 10, 20, 30 internações, porque talvez até hoje eu não tenha aprendido ou enxergado ou tido um despertar espiritual ou qualquer coisa que seja que vai mudar minha vida. Olha só, a doença não é ainda, então ainda também não chegou meu momento de parar, mas vai chegar. Do mesmo jeito que tudo ainda vai chegar. Porque não importa, na verdade não importa quantas internações você teve. O que importa é que você ainda não desistiu. E você vai encontrar o que você está procurando. Não vai chegar. Sim. Não tem dúvida. E aí acaba ressentimentos insensatos, parar o tratamento profissional e do NA. E aí, né, para de acreditar que há uma opção. Esmagadora solidão, frustração, raiva e tensão. Que aí você já se isola, já acha que não tem mais opção, a raiva, a depressão te consome e você simplesmente se entrega a uma dor profunda e do jeito que você estiver, onde estiver, você vai ficar, estando em recuperação numa internação ou estando na rua. Você simplesmente limita a sua cabeça que não há mais soluções. Quem que é essas pessoas? São aquelas pessoas que estão lá naquela Colândia há 10, 20 anos, que se oferece ajuda e eles falam, não, eu não consigo parar, eu não tenho mais opção. Tem pessoas que realmente, tá, gente, chegou nesse nível de desistir e se entregar, tanto dentro de uma clínica, tanto fora de uma clínica. E eu sempre tive muito medo de eu chegar nessa situação, porque chega. Uma hora todo mundo cansa até mesmo de você mesmo. E chega numa hora que você não tem mais ninguém. E aí você não tem um motivo do porquê tentar. E aí você se entrega. Essas pessoas, tem como a gente ajudar essas pessoas? Sim, não. Acho que não. Então, só se elas quiserem. Tá, gente, todo dia a gente para às 5. Ah, são 5. Desculpa. Desculpa. Vamos encerrar já. Bom, faltou só a volta ao uso do químico ou colapso físico e emocional. Tá? E aí depois vocês leem o último. Aí pelo menos a gente terminou a matéria de PPR. Eu nem vi o tempo passar. 5 horas, certinho.
mas a gente sempre tem que parar um pouquinho antes já para sair da porta às 5 horas, né? Para não atrapalhar os meninos aqui do conselho. Gente, Thiago, deixa eu sair correndo aqui. Deus abençoe. Qualquer coisa, manda mensagem aí, tá? Valeu, mestre. Valeu, galera. Boa tarde aí. Valeu, obrigado. Valeu. Gente, rapidinho, arruma as cadeiras, fecha a porta. Nossa, cara, eu olhei e faltava 10 minutos. Na hora que eu vi, já era. Joga fora.